A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é a irmã Kelly, sou membro na ADCOL Jockey Clube em São Gonçalo. Estou responsável por comentar a leitura diária da lição de número 5. O título da lição é Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. O tema da leitura de quarta-feira é O poder pentecostal é indispensável para a obra de missões. O texto bíblico está em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Após a ressurreição de Jesus, onde um dos seus registros está em Mateus capítulo 28, Jesus vai instruir seus discípulos a respeito de um dos propósitos que ele estabeleceu, não só para os discípulos, mas que se estenderia para nós, corpo de Cristo. A dívida já havia sido paga e agora era chegado um novo tempo, o tempo de anunciar a todos os povos as boas novas de salvação, não só para os judeus, mas para toda a humanidade, porque como está escrito em Efésios 2,14, quando diz: Porque Ele é nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. O caminho para a salvação estava aberto para todos que se arrependessem. A resposta para a pergunta feita a Isaías no capítulo 6, versículo 8, parte A. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Essa resposta, nos tempos que antecedia a ascensão de Jesus, era os discípulos e se estendeu à igreja ao longo da história. Mas para ir para essa grande missão, Jesus dá uma ordem, Lucas capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não era opcional, não era se eles quisessem, era uma ordem divina, era uma necessidade. Em Atos, no capítulo 1, versículo 8, nos mostra que era importante entender que Jesus não estava enviando-os sozinhos ou por uma autoridade pessoal de cada discípulo, mas que ele ainda estaria presente no ministério pelo seu Espírito. Por isso, eles teriam autoridade para fazer o que ele fez e dizer o que ele disse. Em Atos 1:8, nós podemos entender que o poder prometido por Jesus não é uma energia, mas uma pessoa. A igreja não precisa de algo, mas precisa de alguém. O poder que reveste a igreja não vem da terra, emana do céu. Em Atos 1:8, podemos entender o propósito do poder. E sereis minhas testemunhas. A igreja precisa de poder, mas poder para quê? Primeiro, para sair do campo da especulação teológica para o campo da ação missionária. Em Atos 1:8, podemos entender poder para quê? Poder para morrer. A palavra testemunhas significa literalmente mártires. A igreja precisa de poder para morrer para si mesma, para o mundo, para o pecado e pelo evangelho. Sem poder, a igreja torna-se covarde, que recua diante do sofrimento, mas no poder do Espírito Santo, a igreja é encorajada e corajosa, mesmo diante da morte, como foram os mártires que nos antecederam e também nos nossos tempos, onde o evangelho é perseguido. Fiquem na paz do Senhor.